Bom, dando sequência aqui à nossa reflexão, vou aqui ressaltar aqui que antigamente chamava Departamento de Aeronáutica Civil, nesse momento aqui. Depois mudou para Departamento de Aviação Civil, tá? Então, a gente está aí nessa fase de organização da aviação no novo Estado Nacional Brasileiro, né? O que entra em jogo nesse momento? A doutrina Douhet. O Júlio Douhet viveu de 1869 a 1930. Ele é considerado o pai do poder aéreo estratégico. Tá? O que envolvia a doutrina dele, né? Publicada aqui nesse livro, Il Dominio dell'Aria, né? O domínio do ar. Então, ele diz, o domínio do ar é o objetivo principal de uma guerra. É o domínio do ar. Devem-se usar bombardeiros de longo alcance para ataques estratégicos. O ar permite a incursão dentro do território inimigo. Estamos no período final da Primeira Guerra Mundial e, portanto, no período entre guerras, né? E ele diz, a melhor defesa é o ataque. Antes de sermos surpreendidos pelo inimigo, nós é que devemos surpreender o inimigo. Segundo ele, bombardeios maciços quebrariam a vontade de lutar do inimigo. E, enfim, sugeria a criação de forças aéreas independentes. Então, o Exército tinha sua aviação militar, a Marinha tinha sua aviação naval, e ele sugeria a criação de forças aéreas independentes, tá? Com comandos independentes. Então, o Sir Hugh Trenchard, na Inglaterra, desenvolveu ideias muito convergentes com a do Júlio Douhet. E antes, né, mesmo do Júlio Douhet publicar seu livro, foi criada a Royal Air Force em 1918. O Brasil seguiu essa doutrina, né, reunindo as forças aéreas nacionais, a aviação naval, a aviação militar e a aviação civil, né, dentro do Ministério da Aeronáutica e criando a Força Aérea Brasileira 3, 4 meses depois de ter criado o Ministério da Aeronáutica. A Força Aérea Americana Independente foi atrasada nisso. Ela só foi criada em 1947, 6 anos depois da Força Aérea Brasileira independente das demais forças. Estamos então aqui tentando organizar a aviação no novo Estado Nacional Brasileiro, que é esse Estado varguista, depois da Primeira República. Seguindo essa diretriz do Júlio Douhet, portanto, é criado o Ministério da Aeronáutica e entregue, né, a Salgado Filho. Tá? Foi o primeiro ministro da Aeronáutica e aqui envolvia a aviação de um modo geral, a Força Aérea Independente, criada dentro do Ministério da Aeronáutica, portanto, 3 a 4 meses depois. E depois de fim do primeiro período varguista, que terminou em 1945, assumiu como ministro o Trompovsky, o brigadeiro Trompovsky, e depois, no retorno do Getúlio Vargas, em 1951, vai assumir o brigadeiro Nero Moura. Esse aqui é um momento de negociações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um plano, né, de utilizar o corredor do Nordeste brasileiro ali para acessar o norte da África durante a Segunda Guerra Mundial. Então, houve negociações. O Getúlio Vargas, que flertava com o fascismo, né, até então, entrou em negociações com o Franklin Delano Roosevelt. Essa aqui é uma foto deles dois em Natal, né, na base aérea de Natal. Então, desse acordo, o Brasil aproveitou
para tentar se tornar independente na questão industrial. Nós precisávamos de uma indústria de base para construir, para produzir as peças principais de qualquer outra indústria, né? Então, nós conseguimos recursos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Mas os americanos, em troca, utilizaram todo o Nordeste brasileiro. Eles construíram as pistas da base aérea de Belém, hoje, do aeroporto de Belém, a pista de São Luís, a pista de Teresina, a pista de Fortaleza, a pista de Parnamirim, Natal, a pista de Recife, do aeroporto de Recife, a pista do aeroporto de Maceió, do aeroporto de Aracaju, do aeroporto de Salvador, do aeroporto de Vitória. Todas elas foram construídas pelos americanos, tá? Além da escola preparatória, aliás, desculpe, da escola de especialistas de aeronáutica em Guaratinguetá. Essa foi a contrapartida em que eu acho que nós saímos ganhando muito, né? E se o Getúlio Vargas não concordasse, dizem, né, que a ideia era tomar o Nordeste brasileiro para essa finalidade, quisesse ou não o Getúlio Vargas fazer o acordo. E aí o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, né? Navios são afundados na costa brasileira, o povo começa a conclamar, né, para que o Brasil também entrasse na guerra, e o Brasil entra no lado dos aliados, né, com a Força Expedicionária Brasileira e também a FAB, né, com o primeiro grupo de caça. Nesse momento de guerra contra o eixo, tudo que aqui era italiano ou alemão começou a perder espaço. Então, a Condor Syndicat alemã teve todo o seu acervo transferido para uma nova companhia de aviação, a Cruzeiro do Sul. Tá? Assumiu esse acervo em 1943. O Hospital dos Alemães, ali na rua Barão de Itapajipe, foi entregue ao Ministério da Aeronáutica. Agora é o Hospital Central da Aeronáutica. A questão dos italianos também, né? Os clubes italianos no Brasil, o Palestra Itália de Belo Horizonte, o Palestra Itália de São Paulo, mudaram de nome. O Palestra Itália de Belo Horizonte passou a se chamar Cruzeiro Esporte Clube e o de São Paulo passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eram clubes da colônia italiana que nesse momento começa a perder espaço aqui no nosso país. E o Brasil acabou entrando na Segunda Guerra e saindo vitorioso junto aos aliados. E aí nós teríamos, já que se criou o Ministério da Aeronáutica, precisávamos enfrentar os primeiros desafios, né? Que eram os desafios tecnológico e operacional. Então, dentro do Ministério da Aeronáutica, foi criada a Diretoria de Rotas Aéreas em 1942 para definir as aerovias, né, os auxílios à navegação aérea, né, ao longo das aerovias, e precisamos de equipamentos de solo para a navegação. O controle de tráfego aéreo também, tudo passou a ser definido, altitude de voo de ida, altitude de voo de volta. Cartas de aeronavegação precisavam ser desenvolvidas, né? Controle de tráfego aéreo, de aproximação no aeroporto. Isso foram desafios que os militares da aeronáutica assumiram para si de uma maneira estadista, tá? De uma maneira estadista. Ainda foi criado o Centro Técnico de Aeronáutica em São José dos Campos e junto com ele o Instituto Tecnológico de Aeronáutica ali nos anos 1949 e 1950. O principal condutor dessa ideia foi o brigadeiro marechal Casimiro Montenegro Filho, tá? Ele então estava pondo em prática o seu projeto estadista de antes de fabricar aviões, precisamos fabricar engenheiros, que ele tinha já lá depois que ele fez o primeiro voo no Correio Aéreo Militar. E lá dentro do CTA foram criados vários institutos, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, né? O Instituto de Estudos Avançados, o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, o Instituto de Controle do Espaço Aéreo,
além do ITA. Todos eles estão lá. E os desenvolvimentos foram sendo produzidos. Também uma diretoria de obras, criada em 1942, de onde surgiu a ideia da Comara para construir aeroportos dentro da região amazônica, criada em 1956. Essa é a única comissão que é permanente. As outras comissões são transitórias para fins de cumprir um determinado projeto, tá? Então, a ideia seria implantar a infraestrutura de aeroportos, hangares, bases, estruturas de abastecimento e contra-incêndio, etc. Isso tudo, essa diretoria de obras, que depois mudou de nome, né? Diretoria de engenharia, hoje diretoria de infraestrutura, né? Comara fazendo um esplendoroso trabalho, um trabalho de pioneirismo, adentrando dentro da Amazônia, né? Então, aqui a questão da implantação do aeroporto de Congonhas. Aqui a SECAFA tratou de construir a Academia da Força Aérea, a Comissão de Construção do Projeto Aeroporto Internacional do Galeão, né? Aqui a obra da Comara, a Comissão de Implantação, né, do Aeroporto de Guarulhos. Todas essas comissões criadas para crescer e implantar a infraestrutura de aeroportos para a aeronáutica operar no país e cumprir o seu papel, portanto. Ainda, outro desafio tecnológico e operacional, no caso, a criação do DAC, Departamento de Aviação Civil aqui, né, que se incumbiu de conceder linhas aéreas. Não havia linhas aéreas. Então, havia já algumas, né, mas precisavam ser incrementadas, né? Ainda precisava homologar, não é qualquer aeronave que pode operar transportando passageiros. Então, era preciso seguir alguns padrões para a utilização dessas aeronaves. Então, elas precisavam ser homologadas. As oficinas de manutenção também precisavam ser credenciadas. Isso tudo o DAC fazia. Ainda cuidava da inspeção de saúde das tripulações, né, dos pilotos, dos comissários, fiscalização de proficiência de pilotos, fazer os cheques de voo, autorização de funcionamento de empresas aéreas e homologação de registro de aeroportos, homologação e registro de aeroportos, homologação de aeroportos públicos, registro de aeroportos privados. Nesse período, então, é criada a SADIA, em 1954, que foi a precursora da Transbrasil. Então, as oficinas também precisavam ser credenciadas. Esse foi um trabalho de implantação que os militares assumiram para si. A Força Aérea assumiu isso. Não tem nada... Ah, não, isso aqui é nosso. Não, os militares assumiram. Alguém precisaria assumir. Aí a questão aqui passa a ser desenvolver capacidade. Não, nós precisamos desenvolver a capacidade de produzir nossos aviões, que até agora tudo a gente compra e traz, né? Então veio o sonho de Osiris Silva, de nós termos uma indústria nacional. Olha só o espírito nacionalista se fazendo presente, que deu origem à Embraer, né? Com o seu primeiro voo, primeira aeronave, o Bandeirante, além de outras, né? Isso aqui de passageiros maior, Chavante, Xingu, Tucano, tudo isso veio sendo produzido pela Embraer. Então, eu vou pedir ao Cauã para botar um filmetezinho aqui, acho que é um filmete promocional da Embraer, mas eu acho que traz algum conhecimento interessante sobre como que teve origem essa ideia de criar a Embraer dentro do sonho de Osiris Silva. Por favor, Cauã. In the 1940s, Brazil was not even producing bicycles. Its industry was basic, and the country was predominantly agricultural. In a small town in the countryside, the teenagers Zico and Ozera Silva spent their evenings discussing aircraft engineering on a park bench they fondly called the office. They wondered why Brazil, the homeland of aviation pioneer Santos Dumont, did not build its own aircraft. For this reason, they were often laughed at.
Despite humble origins, they became pilots in the Brazilian Air Force. Zico pursued fighter aviation, while Ozeras worked in airmail, assisting communities in remote Amazon regions. But Zico's tragic death in an aircraft accident devastated Ozeras. Determined to carry forward his friend's dream, Ozeras Silva left his pilot career to study aeronautical engineering. Graduating with merit, he faced strong resistance and a lack of resources, but managed to bring together a group of engineers, mechanics, and the Brazilian Air Force to build a small, robust aircraft capable of connecting and delivering aid to all regions of Brazil. On August 19, 1968, to the disbelief of many, the Bandeirante aircraft took off from an improvised dirt runway. With the success of Bandeirante, Ozeras and colleagues persuaded the national government to create a strategic company for the development and manufacture of aircraft in the country. Embraer was born, carrying Ozeras Silva's vision of innovation and boldness. For 15 years, he led the company, and even afterward, he stayed always close, guiding and inspiring new generations. As a child, Ozeras felt frustrated when he looked up and saw no Brazilian aircraft crossing the sky. Today, the world sees something very different. Embraer is a world leader in manufacturing commercial jets with up to 150 seats, light and medium-sized executive jets, and aircraft in the defense and security segment, and designed, manufactured, and certified more than 40 aircraft that have transformed the way the world flies. Aqui o destaque aqui que eu tenho para dar é da genialidade, né, da inovação de uma mente brilhante, uma mente visionária, né, com essa ideia estratégica para o Brasil. Não está preocupado com o presente, está preocupado com o futuro do país, né? Poucos hoje em dia têm isso. Então, Osiris Silva é esse indivíduo que fez o startup da aviação. Qual o indivíduo queria investir numa indústria de aeronaves, botar seu próprio dinheiro, seus próprios recursos nisso? Ninguém queria. Ele conseguiu apoio do governo para isso. E a empresa cresceu e depois, de acordo com a conjuntura, acabou sendo privatizada em 1994 e passou a seguir seus próprios caminhos. Mas a ideia era essa: não basta voar, é preciso construir, né? E o que não podemos construir já? Paciência, a gente tem que tentar adquirir, né? Então, o Hércules foi adquirido, voou de 1964 a 2024, o KC-137 de 1986 a 2013, e o AMX, nessa interação com a Aermac italiana, de 89 a 2024, voou e permitiu muito desenvolvimento tecnológico para dentro do Brasil, para dentro da Embraer propriamente dito, que depois pôde ser aplicado nos outros projetos da empresa. Mas aí nós vamos enfrentar uma nova conjuntura com o fim da Guerra Fria. Quer dizer, toda a infraestrutura de aviação do país foi implantada pelo Ministério da Aeronáutica, desbravando todas as dificuldades iniciais. Chega a década de 80, chamada década perdida, fim, né, da Guerra Fria, que vai vir. A União Soviética começou a dar os primeiros sinais de colapso na metade dos anos 70, né, e entre os anos 80, com Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher na Inglaterra, né, com a ideia neoliberal que a gente não consegue, a nossa cultura não permite assimilar da maneira devida. Nossos grandes empresários preferem mais agarrar o tronco da árvore, querem saber mais de monopólios, não querem saber de concorrer num mercado liberal, concorrencial, né? Querem garantias de monopólios. Então, durante o início da década de 70, o Brasil aproveitou os benefícios da Guerra Fria para o Brasil. Os benefícios eram o quê? O risco do movimento comunista se espalhar pelo mundo, que era o projeto, né,
do movimento comunista internacional. O mundo, digamos assim, capitalista, tratou de tentar barrar essa expansão. Então, contra a estratégia de expansão do comunismo, veio a estratégia de contenção a partir do mundo liberal. E, com isso, o projeto, olha, nós não podemos deixar as condições de vida ficarem muito ruins nos países, digamos, do terceiro mundo. Tá? Então, os capitais começaram a circular facilmente pelo mundo todo. Facilmente, eu quero dizer, a juros baixíssimos. Os governos brasileiros aproveitaram para implantar a infraestrutura de que o país precisaria para os próximos 20, 30 anos. Construção de rodovias, aeroportos, usinas nucleares, usinas hidrelétricas, redes de transmissão de energia. Tudo isso passou a ser realizado a partir dos empréstimos dos bancos internacionais. Só que, com a perspectiva de fim da Guerra Fria, de colapso da União Soviética a partir do fim dos anos 70, os banqueiros internacionais, não, vem cá, você tem que pagar. Mas não, nós reconhecemos a dívida, mas não podemos pagar tudo agora. Não tem problema, vamos sentar e renegociar a dívida. Aí, na hora de renegociar a dívida, os juros foram lá para cima. Então, é muito comum dizer que os militares trouxeram o milagre econômico, mas ao custo de uma dívida externa altíssima. Não foi ao custo de uma dívida externa altíssima. A dívida ficou alta porque depois, no momento de renegociar a dívida, os juros foram lá para cima. Não havia mais necessidade de combater a expansão do comunismo com juros baixos. Muito bem, a maioria dos países, como o Brasil, México, Argentina, começaram a se ver numa elevada crise da dívida externa, uma séria crise, ou seja, crise fiscal dos estados devedores. E, desculpe aqui 2.6, tá? Então veio a proposta de John Williamson, do Consenso de Washington, ou seja, como tornar esses países mais liberais, mais capitalistas. John Williamson, ele chegou a ser professor da PUC do Rio de Janeiro por um período, tá? E a proposta era o quê? Disciplina fiscal, tem que ter controle de gastos, busca de superávit. É preciso privatizar, o Estado cresceu muito. A ideia varguista que veio com John Maynard Keynes, do Estado de Bem-Estar Social, produziu a criação de muitas estatais, né? E passou a ser um peso muito grande para o Estado. O Estado começou a precisar se desonerar de todo esse peso. Então, sugestão de venda das estatais. O próprio aquele austríaco que fez o livro O Caminho da Servidão, como é que chama ele? Friedrich von Hayek, dizia na década de 40, olha, o perigo do estado de bem-estar social é o Estado crescer muito e as pessoas entrarem num regime de servidão. Então, é preciso abrir o mercado. Essa proposta liberal dele veio a ser reforçada pelo americano Milton Friedman. E aí sim veio a ideia do neoliberalismo que vingou nos Estados Unidos e na Inglaterra com o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. Mas nós não conseguimos nos adaptar a isso, tá? Ainda propunha abertura comercial com a redução de tarifas de importação e redução de barreiras ao comércio. A alegação era para melhorar a qualidade dos produtos que eram produzidos aqui. Desregulamentação, redução de normas governamentais sobre a economia, para as pessoas terem mais liberdade, mais estímulo para empreenderem. Livre câmbio e juros com taxas definidas pelo mercado e direito à propriedade, né? Essa questão era fundamental. Fortalecimento da garantia da propriedade privada. É preciso garantir a propriedade privada, porque senão as pessoas tendem a não desenvolver esforços. É a diferença do conceito de propriedade em Locke e em Rousseau, né? Para Locke,
Propriedade é um direito natural. Se eu desenvolvo esforço para produzir aqui um metro quadrado de alface, dou o meu sangue, o meu suor, meu esforço, nada mais natural que esse produto seja propriedade minha. Diferente do conceito de propriedade de Rousseau, que chegou e disse assim, olha, desde o momento em que o homem cercou um pedaço de terra e disse que é meu e encontrou todos o suficiente para aceitar, a partir daí começou a desigualdade entre os homens. Mas isso é pilhagem. Isso é propriedade fruto de pilhagem. Nesse sentido, propriedade é um roubo, sim, de fato. Mas no sentido lockeano, propriedade é um direito natural. Então, as pessoas vão estar estimuladas a produzir se o direito de propriedade for respeitado por todos. Tá? Ah, mas a questão da herança não tem problema. Nenhuma herança, em geral, resiste à terceira geração. Nenhuma herança resiste à terceira geração. Tá? Então, isso tudo aqui fez parte. Ora, isso tudo não se encaixa na cultura do brasileiro do patrimonialismo. Então, acabou não dando certo no Brasil. Tá? Mas isso aí vingou no início da década de 90. A gente se meteu a fazer privatizações, tá? Tentou buscar construir superávites, controlar o câmbio, principalmente depois do Plano Real, e aí veio o tripé econômico, né? Meta de superávit primário, controle da inflação e a banda, né, cambial, tentar manter os juros entre um valor mínimo e um valor máximo. E ainda, redução do tamanho dos estados. Isso levou à redução do tamanho dos estados, né, com o desmonte da estrutura varguista para a criação de agências reguladoras. A ideia de que técnicos dentro dos departamentos nacionais não era adequado, porque inchava muito o Estado. Então vamos criar agências reguladoras independentes, que acabou servindo como cabide de emprego para trocas políticas, né? Não resolveu, de fato, o problema. Como que se deu a descredibilização dos departamentos nacionais e a descredibilização das estatais? Nós tínhamos a telefonia, os orelhões, as estradas esburacadas. Começou a partir de um defunding, do corte de recursos. Vamos tirar dinheiro dos departamentos nacionais, do DENOX, né, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DNR, DAC, vamos tirar fontes de recursos deles. Ora, sem recursos, vem a queda de serviços. A linha está aqui, como é que é? Sou surdo, mudo e nem ligo, nem faço ligação, né, nem ligo. Demorava 3 anos para instalar uma linha telefônica, né? Quer dizer, o serviço começou a ser péssimo, né? Estradas esburacadas, filas em orelhões. Aí, a seguir, vem as reclamações da população. A estrada está ruim, está muito esburacada, tem que privatizar mesmo. Porque como é que vai promover privatização, né, se o órgão está funcionando bem? O DNR sempre funcionou bem, por exemplo, mas o DAC também. Mas como que vai privatizar esses órgãos se eles funcionam bem? Primeiro, tem que funcionar mal para a população reclamar. Aí vem a repercussão através da mídia, todas as reportagens e o apoio da população contra o órgão, e assim fica justificada a dissolução do órgão. Então, esse é um processo, né, para a descredibilização de algo que esteja funcionando bem. E, mais ou menos, não é necessário apenas para desacreditar órgãos que estão funcionando bem. Para uma política, né, de renovação, para atender a uma política específica que a gente acha que seja melhor, também serve. Enfim, isso aqui é o que diz o Michael Hill, né, em The Policy Process in the Modern State. Ele diz, many government actions involve adjustments to the way existing activities are to be carried out. Ou seja, muitas ações governamentais envolvem o ajuste no modo como atividades existentes estão sendo realizadas.
The most common and obvious interventions of this kind, ou seja, as mais comuns e óbvias intervenções desse tipo, are increases or decreases in the resources for specific activities. Então, são aumentos ou decréscimos de recursos para atividades específicas. In this way, programs are stimulated or allowed to wither away. Então, desta forma, programas são estimulados ou permitidos se murcharem. Tá? Então, por exemplo, no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, né, fruto dessa estrutura varguista, Departamento Nacional, havia o Fundo Rodoviário Nacional, criado em 1945, extinto em 1990, que vinha do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes, que vingou até 1980, e da TRU, lembram da TRU? Taxa Rodoviária Única, na hora de renovar o registro anual dos veículos, a gente pagava TRU, tá aqui. Isso aqui ia diretamente para o DNR, que aplicava na duplicação de rodovias, expansão de rodovias, construção de novas rodovias e prestava um excelente serviço. Mas aí chega a década de 80, é preciso desmanchar essa estrutura varguista. Reduzem-se, faz-se o defunding desses órgãos, esses recursos não vão mais para o DNR, começa a pedir dinheiro emprestado para o BNDES, para os seus projetos. O BNDES, em determinado momento, é proibido de emprestar recursos para esses órgãos e vem aí a justificativa para desmanchar ele. E aí cria-se, né, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que começa a arrecadar como? Com o Certificado de Licenciamento de Veículos, criado em 1986, e o IPVA, criado em 1986. Só que esses recursos aqui não vão para a ANTT, eles vão para o Tesouro Nacional, e o Tesouro Nacional politicamente decide quanto que vai para o órgão rodoviário, para o órgão ferroviário, para o órgão aquaviário aqui. Tá? Então, muito menos recursos eles têm. Como isso aqui acaba tendo distorcida a sua finalidade gerencial, o que é feito? Cria-se um outro departamento nacional. Não, qualquer coisa a gente se apoia nesse outro departamento nacional aqui. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que está dentro da concepção pela qual o DNR foi criado. Como que aconteceu no caso do Sistema de Aviação Civil? Nós tínhamos o DAC, tá? E os ministérios militares, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. O objetivo era tirar os militares do Sistema de Aviação Civil. As reportagens da época diziam, como assim? 1995, sabe, publicado na Veja. Como assim? 10 anos após o regime militar e a aviação civil continua sendo gerida por militares? Não é possível um negócio desse. Então, surgem reportagens críticas ao fato de, em 95, a aviação civil ainda se encontrar sendo gerida por militares. Quais eram as alegações? Incompatibilidade entre morosidade da gestão estatal e a celeridade exigida pelo mercado. Aqui é importante o mercado, né? Nesse momento, é um argumento com o mercado. Conflito de interesses políticos com os técnicos e os interesses de mercado. Interesses políticos estão atravancando o desenvolvimento da aviação civil. Muito bem, então vai ser criado primeiro o Ministério Extraordinário da Defesa em janeiro de 1999, Ministério Extraordinário da Defesa, e vai operar esse Ministério Extraordinário da Defesa concomitantemente com os 3 ministérios militares, do Aeronáutico, do Exército e da Marinha. Mas vem cá, por que não extinguiu, quando criou o Ministério da Defesa, os ministérios das 3 forças? Né? Só vieram a ser extintos 6 meses depois. Por que não extinguiu? Sabe o que o Fernando Henrique falou? Eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia se ia dar certo. E aí, logo assim, junto, né, com a criação do Ministério da Defesa, é criada a ANAC, lá no volta do ano 2000, 2001, 99, né? 99. Muito bem.
a ativação da ANAC veio só em 2006, 2005, acho, 2005. Nesse período, podia não dar certo a criação da ANAC. Então foi mantido o DAC, o pessoal do DAC ficou operando dentro da ANAC, né, sendo esse efetivo reduzido a taxa de 20% a cada ano, para ver se ia dar certo. Mas, por via das dúvidas, saiu o DAC, entrou a ANAC no cenário. Vamos criar a Secretaria de Aviação Civil. Pode não dar certo, entendeu? Aí criaram a Secretaria de Aviação Civil, que ora está pendurada num órgão, ora está pendurada no outro. Então, esse foi o processo, né, de funding, de substituição de órgãos, que também chegou na aviação, na aeronáutica. E o financiamento do setor, para além das dotações orçamentárias. Foi criado em 1945 o Fundo Aeronáutico. A finalidade, né, era permitir a aquisição de aeronaves, equipamentos militares e a manutenção de serviços essenciais da defesa aeroespacial. Isso aqui ficou a cargo do Ministério da Aeronáutica, né, e hoje, né, ficaria com o Comando Aeronáutico em algum momento. Então, os recursos vinham para serem administrados pelo Ministério da Aeronáutica. Em 1967 foi criado o Fundo Aeroviário para a infraestrutura civil, construção e operação de aeroportos, que depois sairia do DAC para a ANAC. A DAC se transformaria em ANAC. E o adicional de tarifa aeroportuária, a TAER, criado em 1989, que existiu até 2017, depois foi incorporado ao Fundo Nacional da Aviação Civil. Então, a criação dele visava viabilizar melhorias e reformas nas instalações aeroportuárias. Era um tributo sobre as tarifas aeroportuárias de embarque, pouso, permanência, armazenagem e conexão, pagas por passageiros e companhias aéreas. Isso, quem recebia esses fundos? Quem administrava? A Infraero, a própria Infraero, e hoje o ATAERO está dentro do Ministério de Portos e Aeroportos. Mais recentemente, em 2011, dessa nova estrutura, acabou o DAC, né? Veio o Fundo Nacional de Aviação Civil, em 2011, para desenvolver a infraestrutura aeroportuária, aprimorar o sistema de aviação e apoiar políticas públicas setoriais. Quem administra muito esse recurso e ajuda? O BNDES. O BNDES foi proibido de emprestar dinheiro para os departamentos nacionais no momento de desmanche da estrutura barrista. Ele emprestava dinheiro para os grupos que queriam pegar os ativos públicos em concessão. Ele podia emprestar dinheiro para os grupos concessionários. Então, quais são as fontes do FINAC, né? São as outorgas pagas pelos concessionários. Opa, vencer a concorrência, vou administrar o aeroporto de Guarulhos por 30 anos. Então, ele paga uma outorga para isso. Tarifas de embarque e o ATAERO, que foi incorporado ao FINAC. Isso é aplicado na infraestrutura de aeroportos públicos, combustíveis sustentáveis de aviação, Sustainable Aviation Fuel, né? Aquisição de novas aeronaves. Então vejam bem que esse fundo serve para ajudar empresas na aquisição de aeronaves. Ainda, o controle de tráfego aéreo e navegação aérea. Foram criadas em 1973 as tarifas de navegação aérea para permitir um adequado funcionamento de órgãos de controle de tráfego aéreo e auxílio à navegação aérea, que hoje está com o DCEA. Então, nós temos a tarifa de uso de comunicações auxílios rádio, cobrada para o uso de serviços de apoio à navegação aérea em rota e na área de controle de aeródromo, né, do ATAERO, que foi incorporado no FINAC, e a tarifa de proteção ao voo cobrada sobre aeronaves que utilizam os serviços do CICEAB, Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Então, essa parte também é importante, ter um recurso, não ficar só contando com dotações orçamentárias. E o contexto atual? Eu vou
Vou ter que pular muita coisa, né? Porque o nosso tempo é limitado, são meio-dia já. Mas, de repente, isso aí tudo a gente pode considerar essa parte aqui como cenas para o próximo capítulo. Os projetos estratégicos de reaparelhamento, né? Com o caça Gripen, que é uma nova geração de caças multifunção, em parceria com a Saab sueca. O financiamento disso vem muito de um banco sueco, com um fundo garantidor sueco. E a aeronave de transporte KC-390 Millennium, esses integrados a sistemas de enlace de dados e satélites próprios, né? Ou o satélite geoestacionário de defesa e comunicações, garantindo soberania em um mundo de guerra centrado em redes, o Gripen e o KC-390. Ou seja, apesar dos recursos, né, reduzidos que nós estamos enfrentando hoje, alguns projetos que nós consideramos estratégicos precisam ter sequência, não podemos interromper. CIVAM e CIPAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, Sistema de Proteção da Amazônia, né, que envolve uma rede integrada de radares e satélites para controle de tráfego na região e também para combate a ilícitos. E aviação não tripulada, né, anti e guerra eletrônica. Então, esse é o contexto atual que a gente está enfrentando com recursos escassos. E eu queria deixar uma frase de fecho do Marechal Casimiro Montenegro Filho, que viveu bastante, 96 anos, num contexto em que a aeronáutica não é somente aviões, mas uma questão de autonomia intelectual e industrial de uma nação. Ele diz: eu não pretendo fazer apenas uma escola, isso aqui ele se referindo ao ITA, mas sim um grande país. O estadista, tá? Nós hoje vemos com raridade. Com isso eu fecho a minha exposição e agradeço a atenção de todos. Alô? Bom, eu queria só agradecer aqui o Oswaldo, aproveitar que eu tenho isso aqui, no clube, ele acompanha todos os cursos que foram feitos aqui. E hoje eu estou muito satisfeito de ver alguns acontecimentos. Desde o início desse curso, que vem trazendo Marcos, que veio inicialmente, trazendo a história, gerando tudo na cultura, então, e agora volto, dá para ver bem, entender essa estrutura de pensamento que é atrapalhada aqui. Todos com liberdade de falar o que pensam, que nós pensamos, é um ambiente saudável e profícuo. Eu acho que assim vamos ter uma noção exata do que é não só a Força Aérea, mas o Brasil, essa estrutura de pensamento. Eu quero agradecer, porque tudo isso é fruto de muito trabalho e preparação intelectual. E agora, na próxima semana, nós vamos entrar já, toda essa estrutura falada, nós vamos entrar em guerra. É com o Borbas que vai falar sobre guerra, que é praticamente a ação de toda essa aeronáutica no momento, uma guerra atual. Então, vamos ter ideia exatamente como essa estrutura nacional se permite a funcionar ou não funcionar para uma guerra existente. Pessoal, muito obrigado pela sua delicadeza de apresentação, que é uma moção muito preparada sobre o assunto. Obrigado a todos. Então, semana que vem, terça-feira, continuamos. Muito obrigado.